Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia, que estamos aqui nesse encontro, um encontro marcado, um encontro que não tem hora, mas tem dia, Então hoje, não teve como eu comparecer mais cedo, estou comparecendo agora à noite, para trazer uma palavra, um entendimento, um conhecimento da parte do Senhor. Então, amados, o tema da nossa mensagem hoje é Vivendo em Trevas por Falta de Conhecimento. O texto inicial se encontra lá em João, capítulo 12, versículo 35. Disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não o surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Jesus falou aqui, olha, por mais um pouco de tempo, a luz estará com vocês. E como sabemos, de que luz Jesus estava falando? Da própria luz que ele, que ele transmitia, porque ele era a luz. Todos sabemos que o próprio Jesus, o próprio Cristo é portador de luz, não há outro. Então, ele disse, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, então vocês entendam, vocês peguem, o que for necessário enquanto eu estiver com vocês. Aprendam, tenham conhecimento, tenham entendimento, porque quando passar esse tempo, em que a luz está entre vocês, vocês têm que aproveitar para que as trevas não venham surpreender, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Porque, amados, havia a luz, que era Jesus, e havia as trevas, que era a lei. A lei era trevas, era conhecida como, era vista como trevas. Por quê? Porque a lei era condenação e morte. Então não havia luz naquela ambiência, não tinha luz naquele período de lei. Então Jesus era a própria luz. Essa luz veio e estava entre aquele povo, aquela nação, para que eles viessem entender, para que eles viessem ter o conhecimento de fato, como deveriam ser as coisas. Então ele fala, olha, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, enquanto a luz está aqui. Tenham, percebam, tenham perseverança, venham entender tudo aquilo que eu estou esclarecendo a vocês. Porque quando a luz for, as trevas não venham, surpreender vocês. As trevas não venham novamente tomar lugar no entendimento de vocês. Porque quem anda nas trevas, quem anda na lei, não sabe para onde está indo. Porque, amados, não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que era, de fato certo. Porque a lei, praticamente tudo era pecado, tudo era erro, nada poderia fazer. Então esse povo vivia, como diz o ditado aqui no Ceará, pisando em ovos. Porque, amados, eles não poderiam sequer a nada, porque eles já eram surpreendidos, eles já eram condenados, eles já eram sentenciados. Então é por isso que Jesus falou isso, por mais um pouco de luz, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Então andem na luz, para que vocês não venham ser surpreendidos com as trevas. E vocês que andam nas trevas, que andam nessa lei aí, vocês não sabem para onde está indo. Então é por isso que hoje nós temos que saber por onde estamos andando, qual caminho estamos seguindo. Estamos seguindo no caminho da luz, no caminho da verdade, no caminho da luz de Cristo, do entendimento, do conhecimento, ou estamos andando ainda em trevas? Porque viver a lei é algo em trevas, porque a lei é condenação. A lei traz maldição. Então o que você está seguindo? Você está seguindo a luz que habita em você, que é o Espírito Santo, ou você está vivendo ainda uma lei, mandamentos, os quais Cristo, de uma vez por toda, por um sacrifício, por um ato de justiça, ele, cumpriu todas e pôs em nossos corações a lei de Deus, somente isso. Não habita mais essas trevas, porque andamos na luz, andamos na verdade, e hoje temos, o conhecimento desse evangelho genuíno, dessa graça maravilhosa. Então hoje não andamos mais
nas trevas, porque não temos mais o hábito e nem, né, o conhecimento de estar praticando a lei mosaica, né? Porque hoje vivemos a lei de Deus, vivemos a liberdade de Cristo Jesus. Lá em João 12:46 diz: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, amados, Jesus veio como? Como luz. Ele era luz divina, só existe um só portador da luz, que é Cristo Jesus, o nosso soberano, o nosso Deus, né, o poderoso. Então, eu vim ao mundo como luz para vocês, como salvação, como algo. Estou aqui, olha, eu sou a saída. Então, todo aquele que cresce em Cristo Jesus, né, eles viviam na luz e não permaneciam mais nas trevas. Por quê? Porque quando eles tinham o conhecimento, quando eles passavam a crer em Jesus, eles não mais viviam a lei, mas eles seguiam a Jesus. Eles seguiam a luz, eles seguiam o que Cristo estava fazendo. Ainda, né, com pouco entendimento, mas pelo ato de crer, eles deixavam as práticas da lei, eles deixavam de viver aquilo que por muito tempo foi ensinado, que por muito tempo foi praticado. E hoje, mas o que eu te pergunto, que caminho você está seguindo? Você está seguindo a luz ou você ainda permanece nessas trevas? Amados, muitas pessoas estão vivendo em trevas porque não sabem por onde está caminhando, não sabem, né, o que está servindo. Porque, amado, Jesus é a luz, como ele falou aqui, ele veio ao mundo como luz. E todo aquele que crê nele, ele está falando para aquela geração, não vai mais permanecer nas trevas, assim, e sim, vai viver na luz, vai viver na minha luz, porque eu sou a luz, eu sou o guia de vocês. Então, muitas pessoas estão vivendo em trevas, né, porque ainda estão vivendo a lei de Moisés por falta de conhecimentos, porque leem Moisés e aplicam na sua vida, aplicam no seu cotidiano, e não é isso, amados. Ler a lei de Moisés é algo que temos, né, ali conhecimento do que foi, do que aconteceu, são acontecimentos não para ser vivido no nosso hoje, no nosso século. Então as pessoas se vivem em trevas por isso, porque querem viver a lei e é muitas ordenanças e não conseguem. Então ficam, amados, né, com medo de Deus, ficam, né, com medo de perder a salvação, acham que são insignificantes diante de Deus, que não podem conversar com o Pai, que precisa de alguém, né, para apresentar a Deus as suas orações, as suas petições, e não é isso. Isso é viver em trevas porque está, né, com falta de conhecimento, ainda está vivendo a lei de Moisés, e a lei traz essas trevas, porque a lei trazia condenação e morte. Então, tudo aquilo que você viu como condenação e morte, como sacrifício, como algo, né, que vivia naquela época, você vai trazer para sua vida. Então, você não vai viver, você não vai colocar em prática a luz de Cristo que habita em ti. Então, Cristo foi a luz que veio ao mundo para que todo aquele que cresce não permanecesse mais nas trevas, não permanecesse mais na dúvida, não permanecesse na mentira, não permanecesse em sacrifícios, e sim permanecesse na verdade, oferecendo a Deus o seu culto racional. Então, mas vivam nesta luz, creiam somente em Cristo Jesus, vivam pelo Espírito Santo, viva pela lei de Deus, que não tem nada a ver, né, com a lei de Moisés. Amados, lá em Colossenses 1, eu vou ler 13 e 14, diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo aqui fala com esse povo aqui de Colosso. Ele não estava falando nem comigo, nem com você. Mas se naquela época ali, que a lei ainda tinha mais ou menos, né, muitas pessoas ainda não tinham realmente declarado a nova aliança, né? Ainda viviam naquelas práticas, porque
passaram muito tempo, foram descendentes, nasceram naquelas práticas, então era muito difícil. Então Paulo fala para os irmãos de Colosso, olha, Cristo nos resgatou do domínio das trevas, ou seja, ele nos resgatou da lei, ele nos resgatou das ordenanças, ele nos resgatou dos sacrifícios, né, que eram prestados. Então, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, nos transportou para a luz, nos transportou para a redenção, nos transportou para que vivêssemos sem pecado, porque ele fala, olha, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, ele nos resgatou do domínio das trevas, de todo. Então, o domínio das trevas, que eu queria dizer aqui, todas aquelas ordenanças, toda a lei que aquele povo, né, vivia, todo aquele ato que aquele povo vivenciava, que aquele povo tinha que praticar. Então ele resgatou daquele domínio, daqueles mandamentos, de todo aquele, né, daquele jugo. Então ele transportou esse povo para o reino de Deus, para o reino de seu Filho, para uma nova aliança, para uma nova lei, a qual a lei não seria mais escrita em pedras, porque a lei escrita em pedras trouxe muita confusão, mas sim agora uma lei expressa em corações, não mais em pedra, mas em carne, porque foi escrito nos corações. Então, se esse povo que ainda vivia, né, com a ignorância mental, com como é que eu posso dizer? A sua mente voltada para aquelas práticas, eles entendem que Deus resgatou eles daquele domínio, daquelas trevas, de toda aquela lei e transportou para o reino do seu Filho amados, o qual eles teriam redenção, ou seja, os seus pecados foram todos perdoados. Então, hoje que já nascemos, pós a consumação, que já nascemos com a lei de Deus selada em nossos corações, né? Podemos viver ainda em trevas. Podemos viver ainda a lei de Moisés? Não, porque já nascemos resgatadas de tudo isso. Não vivemos, não praticamos mais essa lei. Nunca era para ter sido ensinado dessa forma, porque já nascemos com o transporte. Já tínhamos nascido transportado no reino, já nascemos no reino do Filho do amado, né, no Filho de Deus, no reino do Pai. Então, o qual já nascemos com a redenção, não tem mais o que se perdoar, porque já nascemos sem pecado. Porque o pecado, como eu creio que todos já devem entender, já devem saber, mas para os novos inscritos que estão chegando aqui, né, para entender mesmo, com um novo entendimento, já vem lá dessa lei, dessas práticas aí religiosas. Então, o pecado era a transgressão da lei. Então, quem transgredisse a lei era visto como pecador, e quem transgredisse a lei era levado à condenação. Então, era o quê? Era um domínio das trevas. Vivia nas trevas. Então, aquele povo foram resgatados desse domínio e foi transportado para o reino do Filho. Então, eles foram perdoados. Os seus pecados foram perdoados, tiveram a redenção. E nós já nascemos pós essa redenção, já nascemos pós a consumação. E nós já nascemos livres do pecado. Não temos pecados, amados. Então, nunca deveríamos ter vivido a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés nunca foi para o povo gentil. Nem na época passada e principalmente na época, né, presente, porque nunca tivemos debaixo da lei de Moisés. Lá em 2 Coríntios 4:6 diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amados, que versículo lindo. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, em onde há esta lei, onde essas ordenanças, tira e permaneça, resplandeça, venha a ser cultivada a luz. Porque o próprio Cristo brilhou, né, fez brilhar nos corações
deste povo a luz, iluminou o conhecimento para a glória de Deus na face de Cristo. Então, amados, trazendo esse versículo para o nosso cotidiano, para a nossa vida. O que vivíamos? Vivíamos debaixo das trevas. Vivíamos ali, mas no tempo oportuno, no tempo de Deus. Deus fez fazer das trevas a resplandecente luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, iluminando o nosso conhecimento, iluminando o nosso entendimento para a glória de Deus na face de Cristo. Então tivemos a revelação, tivemos esse ensinamento, cultivamos essa luz, a luz brilhou, a luz resplandeceu, a luz iluminou o nosso entendimento. E hoje nós temos que agradecer, somente agradecer, porque tivemos a nossa mente, né, iluminada, tivemos a nossa mente salva de todas essas regras, de todas essas trevas que um dia permaneceu em nossa mente. Eu sirvo a Cristo Jesus, eu aceitei Jesus, eu não vivo em trevas. Amados, viver em trevas aqui, você aceita Jesus, né? Como de fato você acabou de dizer assim, eu aceitei Jesus, Ana, então como é que eu vivo em trevas? Você aceitou Jesus, você sabe que Ele é teu Salvador, você sabe que Ele tudo fez por você, você sabe que Ele é a luz da tua vida, que Ele te iluminou, que Ele te abençoou, que Ele te fez mais que vencedor, e você vive uma vida escrava. Você vive uma vida de perdição, você vive uma vida de campanha, você vive uma vida de sacrifício, você vive uma vida de sobe monte, você vive uma vida de 1000 jejuns. Então você quer dizer que você ainda não vive em trevas? E cadê Jesus que você disse que aceitou? Cadê essa luz? Porque se você disse que aceitou Jesus, então essa luz tem que resplandecer na tua vida. Tem que iluminar o teu coração. Tem que iluminar, né, o entendimento, o teu conhecimento para a glória de Deus. Amados, hoje podemos dizer que vivemos essa resplandecente luz. A luz resplandeceu, brilhou em nossos corações, trazendo iluminação da nossa mente, do nosso conhecimento, trazendo entendimento. Porque hoje não vivemos mais em sacrifícios, hoje não vivemos mais em regras, hoje não vivemos mais em ordenanças, hoje vivemos para o amor de Cristo, vivemos sim em obediência, vivemos uma vida em gratidão, baseada em fé. Porque sabemos que tudo hoje, amados, é uma base de fé. Então, para que eu venha conquistar aquilo que o Senhor já conquistou por mim, eu tenho que colocar minha fé em prática. Eu tenho que colocar ali, o meu milagre ainda não veio, mas eu estou colocando em prática. Amados, hoje eu não estou muito 100% bem, né? Ontem eu tomei a 2ª dose da vacina, então hoje eu não amanheci legal. O braço, que, meu Deus, parece que eu estou carregando um elefante no braço. E assim, os olhos meio ardendo, né, por dentro. Então eu pensei, Senhor, como é que eu vou fazer a mensagem hoje? Eu não estou com condição. Mas o Senhor abre o nosso entendimento, o Senhor traz todo o entendimento, toda a clareza, né? Nos fortalece. E eu estou aqui. Demorei, por isso que eu falei que não teve como eu comparecer mais cedo. Se vocês verem, meus olhos estão até, né, pequenininha e apertada, eu tô aqui fazendo força para abrir. Porque parece que tem, ataquei foi pimenta nos olhos aqui, então, de ardência. Mas o porquê eu estou aqui? Porque o Senhor, né, brilhou em meu coração. Ele me deu, né, uma mente iluminada, um conhecimento, um entendimento para a sua glória, para que eu estivesse aqui. E o porquê eu estou aqui? Por esse motivo e porque eu tenho fé. Né? Eu tenho fé e o Senhor colocou em meu coração essa prática que eu faço com vocês, né? Esse encontro que eu tenho com vocês. Então, se eu tenho esse encontro, é porque eu tenho fé que eu vou conseguir. E mediante as dificuldades, e mediante as tristezas, e mediante as doenças. Então, quando eu só não compareço aqui mesmo, amados, quando eu não estou em casa, que precisei sair, né, para resolver alguma coisa, não teve como eu fazer a gravação, ou então se eu tiver, né, doente a ponto de não ter condições realmente de me pôr aqui para fazer essa mensagem. Mas ao contrário, eu estou aqui sim. Deixei passar um pouco mais, tomei um remedinho, né? Deixei passar um pouco mais para vir estar com vocês. Então, tudo isso. Então, isso é viver à luz, porque nada te obriga a nada mais. Hoje as pessoas vão à chamada igreja, aos templos, muitas das vezes obrigado.
Porque se não for, o pastor chama atenção. Porque se não for, é desengrejado. Porque se não for, é desviado. Porque se não for, está em desobediência. Porque se não for, o Senhor deixou de estar na tua vida. Então, amados, você vai o quê? Obrigado? Então, cadê a luz que resplandece em ti? Cadê a luz que brilhou em seu coração para a iluminação do teu conhecimento, para a glória de Deus? Vamos ter conhecimento, não viva em trevas, mas viva a verdade, a luz que resplandeceu, que habita, que brilhou em você. Amados, lá em 1 de João 1,6 diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui fala que se eles afirmassem que tinha comunhão com Deus e andavam em trevas, eles estavam mentindo e não estavam praticando a verdade. Eles diziam ter comunhão com Deus, eles diziam viver, né, o que Deus tinha, uma nova aliança, mas ainda andavam na lei de Moisés, ainda viviam aquelas práticas. Então, de modo algum, eles estavam vivendo a verdade, e sim praticando a mentira. Então, praticando a mentira, eles não poderiam dizer que tinham comunhão com Deus, e sim mentira. Eles estavam andando em trevas, né? Pela mentira, pelas práticas, porque eles não estavam praticando a verdade. Então, hoje, amados, se você afirma aceitar Jesus como teu único Salvador, que Ele te salvou, que você é mais que abençoado, que Ele fez todas as coisas por vocês, e vocês ainda vivem em práticas da lei, você já está vivendo em trevas, porque vocês estão mentindo. Você diz aquilo que Cristo fez por você, que conquistou por vocês, e não praticam a verdade. Tem que se praticar a verdade. Se Cristo fez tudo por você, se Ele conquistou, e o que você tem que fazer hoje é atitude de fé, então por que você ainda vive em campanhas? Por que você ainda vive em jejuns? Por que você não deposita somente a tua fé naquilo que você sabe que o Senhor vai, né, fazer acontecer na tua vida? Então tem que mudar, né? Não viva, não ande nesse ato de lei, mas viva na luz resplandecente que é Cristo Jesus. E lá em João 3,19 diz: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então Jesus veio, né? A luz veio ao mundo, mas os homens não amaram a luz e sim as trevas. Jesus esteve ali diante de Pilatos, né? Então, Barrabás, perdão. Então Jesus esteve diante dele ali. Jesus não fez nada. O que Jesus fez ali de errado para aquele povo foi resplandecer a luz, foi mostrar as verdades, foi mostrar o caminho. Então, naquele ato ali entre Jesus e Barrabás, um tinha que ser escolhido para ser solto e um para o julgamento, para a morte, para a condenação. E aqueles homens, aquela nação, escolheu Jesus para a condenação. Então, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Os homens amaram a lei. Os homens queriam viver naquelas práticas. Os homens queriam estar debaixo de todas as ordenanças, de todas as condenações. Né? Então, por que eles fizeram isso? Porque suas obras eram más. Era mais proveitoso eles matar quando se errava, trazer ali castigo, do que dizer assim: irmão, você errou, mas eu perdoo. Você tem uma chance para fazer, né, a diferença, para mostrar diferente, para acertar, para viver o certo. Então, mas os homens tinham um pensamento muito mau, então eles preferiram as trevas. Eles preferiram toda aquela lei, todo aquele rudimento, todo aquele matadouro, porque realmente a lei era um matadouro. E hoje, amadas, as pessoas querem viver desse jeito, matando espiritualmente. Você é um salvo, você, né, por motivo de alguma coisa, teve algum deslize,
E a religião mata espiritualmente. A religião diz que você já é um perdido. A religião diz que você perdeu a salvação. A religião diz que você é desengrejado. A religião diz que você não tem mais parte com Deus. A religião diz que você é 1001 coisa menos pertencente à família espiritual do Senhor. A religião diz tudo menos dizer que ninguém pode te arrancar das mãos de Deus. A religião diz tudo menos dizer que você é abençoado com todas as sortes de bênçãos. A religião diz tudo menos dizer que você é mais que vencedor. Então, quando você afirma essas coisas e praticas, você está vivendo na luz, você está vivendo, praticando a verdade. Então, a partir de hoje, com esta mensagem, que o coração, que o entendimento, que o conhecimento de vocês venham ser iluminados e vocês deixem a resplandecente luz brilhar no entendimento de vocês, no corações. Vivam a luz, vivam na luz e deixem de viver essas trevas, deixem de viver essas leis. Quando alguém te disser que você não pode, diga eu posso, porque eu tenho um Deus maior, um Deus que me fortalece, que faz todas as coisas acontecer. O Deus que torna o impossível possível. Então, quando alguém te disser que você é um desengrejado, que você é um desviado, diga sim, eu sou desengrejado, desviado das mentiras, dessas práticas religiosas que não vai me trazer bem algum, vão me levar sim para algo, né, tenebroso, algo que muitas das vezes me machuca, faz com que eu venha viver dias, né, tenebrosos. Então diga isso, porque para Deus você não é desengrejado, porque você com os seus irmãos virtuais, com os seus irmãos que está com você ali falando da palavra de Deus, vocês são igreja reunida, porque você é o corpo de Cristo. Vocês não estão desviados da verdade, apenas está desviado da mentira, das manobras religiosas. Então não aceite essas ofensas as quais te falam. Por muito tempo eu pensei desta forma, mas quando realmente a luz que habitava em mim me brilhou em meu coração, me deu uma mente iluminada, me deu uma mente de conhecimento e entendimento, para isso aí, amados, eu não ligo mais. Já chorei bastante, já fiquei muito atribulada com certas situações, mas hoje eu estou madura o suficiente para enfrentar tudo isso, porque hoje eu já não vivo mais em trevas, e sim na resplandecente luz que brilha em mim, porque o Espírito Santo habita em cada um dos eleitos, e com a mente iluminada, quando brilhou em meu coração, iluminando a minha mente, é que eu adquiri esse conhecimento para a glória de Deus. É que eu glorifico o nome do nosso Senhor todos os dias por essa grande revelação, por esse entendimento. Então, Pai, muito obrigado por esta revelação. Amém, abençoados. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta mensagem, por mais este entendimento. Pai, sim, passamos por muito tempo, né, por muitos anos em trevas, em mentiras, em algo que era colocado pela religião para colocar medo, para amedrontar, para nos fazerem escravos. Mas a tua palavra, Pai, que é a verdade, que liberta, uma palavra que traz luz, que traz conhecimento, brilhou em nossos corações, nos trazendo conhecimento e entendimento para a glória do Pai. E Pai, eu sou muito grata ao Senhor pela tua revelação, por esse entendimento que o Senhor coloca todos os dias em nosso coração, para que venhamos falar, para que venhamos anunciar, para que venhamos estar aqui de frente com os teus filhos, trazendo uma palavra que muitos estão esperando ouvir, uma palavra que muitos já conhecem, que já sabem, que já entendem, mas muitos, Pai, estão precisando desta palavra para entendimento, para deixarem de viver ordenanças, para deixarem de viver debaixo de ordenanças de homens, para viver a tua resplandecente luz, porque a tua luz brilhará nos corações de cada um que querem adquirir e ter o entendimento divino, o entendimento do evangelho genuíno. Desde já eu declaro uma noite abençoada, na esperança de um dia bem proveitoso, um dia de bênção, um dia cheio de novidade e de conquista. Amém? E você abençoado que ainda não é inscrito no canal, né? Se inscreva no canal Cristo Essência da Graça. Deixe seu like, compartilha, né? Ativa as notificações. Vamos juntos crescendo, vamos juntos compartilhando e vivam a luz divina que está em você. Amém? Mas já me prolonguei demais, né? Como eu já falei, não estou muito bem, né? Então,
Tenha uma melhor noite, um abraço, um beijo, um cheiro bem grande, bem forte da sua irmã Anne. Melhor noite, graça e paz.